Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos a mais uma dica de hoje? Números reais. Como trabalhar com números reais usando a linguagem de programação C. Então, nós já fizemos um vídeo explicando como trabalhar com os números inteiros. Se você não assistiu, o link vai estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Corre lá e assiste. Como nós vimos no vídeo anterior, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar as nossas variáveis. E repetindo, recordando aí para quem não se lembra. O que significa criar variáveis? Reservar ou separar uma pequena região de memória que vai guardar um valor, o valor que a gente vai estar trabalhando. Então, nesse caso, nós queremos uma região de memória para armazenar números reais. O que são números reais? Números com vírgula. Como nós fazemos isso em C? É o tipo de dado chamado float. E aí nós precisamos dar um nome para essa nossa variável. Por exemplo, valor. Supondo aí que nós estamos trabalhando então com dinheiro, que são números reais. Pode ter a parte inteira, por exemplo, R$5, e pode ter a parte fracionária, que são centavos, 95 centavos, 97 centavos. E aí como que nós atribuímos então um valor para essa variável? Pode ser então com o sinal de igual, e nós especificamos então o valor. Lembre-se que nós estamos trabalhando com uma linguagem universal, então não é vírgula, é ponto. A vírgula é utilizada apenas no sistema brasileiro. Então, o sistema internacional trabalha com ponto. Então, 5,95 é a mesma coisa que 5,95. E aí, então, eu criei na linha 6 uma região de memória que eu atribuí o nome de valor para guardar o número 9,95. Ok, como que eu imprimo, como que eu exibo essa informação então na tela? Usando o comando de saída que nós já conhecemos, o printf. Aqui nós podemos colocar, por exemplo, o que representa dinheiro em português. O R, cifrão, e eu quero que logo após o cifrão seja exibido então esse número, 5,95. Como que eu faço isso então? Usamos uma máscara. Como são números reais, então %F. Como nós vimos no vídeo anterior, se fosse número inteiro, seria o %D. Nesse caso, é o %F porque são números reais. Contra barra N para pular uma linha. Só que apenas isso não é suficiente. Eu quero que aqui seja impresso um número com vírgula, um número real. De onde virá esse número? Após essa vírgula, eu preciso dizer de onde esse número vai vir. Então, no nosso caso, vai vir da variável valor. Feito isso, ok, nós temos uma variável cujo valor é 5,95 e aqui nós estamos exibindo essa informação na tela. Vamos compilar e vamos ver qual vai ser o resultado desse pequeno programa. Então, perceba o que aconteceu. Foi exibido aqui o R, o cifrão, e logo após o cifrão eu coloquei o %F. O que significa o %F? Será exibido um valor do tipo real, um número com vírgula. De onde esse número virá? Da nossa variável valor, que possui o número 5,95. Perceba que foi exibido aqui 5,95, só que esse nosso número ele está com 6 casas decimais. Esse é o padrão para exibições de números do tipo real na linguagem C. Ah, mas se eu quisesse uma precisão menor, como que eu faço isso? O número decimal está sendo impresso aqui. Então, eu coloco um ponto, ou seja, eu quero formatar a quantidade de casas que está após o ponto. E eu coloco, por exemplo, o número 4. Vamos ver qual vai ser a diferença. Perceba que agora nós não temos mais 6 casas após o ponto, nós temos apenas 4. Ah, por que 4? Porque nós colocamos ponto 4. Então, após o ponto, eu quero 4 casas decimais. E se eu quisesse apenas 2? Ponto
2. Significa então que após o ponto eu quero apenas 2 casas decimais. E aí nós temos então o nosso número 5,95. Continuando, e se eu quiser pedir essa informação para o usuário? Vamos fazer isso aqui agora. Usamos o nosso comando de saída printf para exibir, para imprimir uma informação na tela para o usuário. Por exemplo, digite um valor. Isso vai ser impresso para o usuário dessa forma, pedindo para o usuário digitar um valor. Ok, o usuário vai digitar um número no teclado. Como que eu leio esse número e salvo em alguma região de memória? Nós usamos então o comando de entrada scanf. E aí o scanf tem 2 partes. Nós temos uma parte antes da vírgula e após a vírgula. Antes da vírgula, entre aspas duplas, nós precisamos dizer, informar para a função que tipo de dado será lido. É um número inteiro? É um número real? É um caractere? Então, nós queremos ler um número real. Número real, nós utilizamos %f. E após a vírgula, nós precisamos dizer onde nós queremos salvar esse dado que será lido. Só que nós precisamos passar para a função scanf exatamente a região de memória onde esse valor será salvo. Mas nós queremos salvar esse valor na nossa variável chamada valor. E eu não sei qual é a região de memória dessa variável. Como que eu pego essa região de memória na linguagem C? Muito simples. É só utilizar na frente da variável, do nome da variável, o caractere especial e comercial. Isso aqui na linguagem C, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando a região física de memória onde a variável valor está e passando para a nossa função. Então, a nossa função scanf vai pegar o valor que foi digitado e vai colocar nesse endereço físico de memória. Vamos rodar esse programa aqui agora e perceba que, quando nós exibirmos o valor da variável valor, não será mais 5,95, será o número que o usuário vai digitar no teclado. Vamos compilar o nosso programa e vamos observar o seu comportamento. Percebam que nós temos aqui a mensagem que foi colocada no comando de saída printf, aqui na linha 8. Digite um valor. E aí o computador está aguardando, o nosso programa está aguardando que um valor numérico seja digitado. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 55,479 e vou pressionar Enter. Observem que foi exibido 55,48. Por que 48? Como nós estamos fazendo o que é chamado de truncamento, como nós estamos imprimindo apenas 2 casas após a vírgula, ele está olhando qual o próximo valor depois do 7. É um 9, então ele está arredondando o 7 para cima, que nesse caso é o 8. Então percebam que foi exibido 55,48 e não mais 5,95. Vamos retirar esse %, esse ponto 2 daqui e vamos executar o nosso programa de novo para vocês observarem o valor completo. Então eu vou digitar 55,479 e vou pressionar Enter. Percebam que foi impresso agora o valor completo, inclusive com 3 zeros após o 9, que é o padrão para números reais. Então, ok, nós já vimos como inicializar uma variável do tipo float com um valor, nós já vimos como fazer a leitura de valores do teclado e operações matemáticas. Como que nós fazemos operações matemáticas? Então eu vou fazer umas alterações aqui. Vou criar 2 variáveis do tipo float, num1 e num2. Vou pedir para o usuário digitar não mais um valor, mas 2 valores. E aí eu vou ler esses 2 valores aqui. Onde que eu vou salvar esses valores? Na região de memória onde está a variável num1 e
na região de memória, onde está a variável num2. Mas eu preciso fazer outra alteração. Perceba que eu quero ler dois números. O %f indica que eu vou ler um número do tipo real. Se eu quero ler 2, então eu preciso acrescentar mais um %f. Ok. Feito isso agora, eu vou fazer a soma desses valores. E observe que eu já vou fazer a soma dentro da minha função printf. Então, soma é um texto. Eu quero que apareça a palavra soma, 2 pontos. Em seguida, eu quero que apareça o resultado da soma. Se eu estou somando dois números reais, então o resultado será um número real. Então, eu quero que esse número real apareça aqui. Então, eu uso o %f, contra barra n, para saltar uma linha, para pular uma linha. Ok, eu disse que eu quero que esse número apareça aqui, mas de onde virá esse número? Ele virá da soma do valor da variável num1 mais o valor da variável num2. Percebam, eu estou fazendo a soma desses dois valores aqui. E ele será impresso aqui nesta posição. Vamos ver como se comporta o nosso programa. Então, nosso programa aqui está aguardando até que dois valores sejam digitados. Eu vou digitar 4.7 espaço 5.3. Perceba que a soma vai dar exatamente 10. E é exatamente o que nós temos. 10, no caso, é um resultado inteiro. Como é número real, então ele está completando com 6 zeros. E como eu faço a subtração? Muito simples. Eu vou apenas copiar esse trecho de código, vou acrescentar mais 3 linhas aqui. Soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí, a soma nós já vimos aqui. Como fazer a subtração? Muito simples, o sinal de menos. A multiplicação, o asterisco. E a divisão, isso mesmo, a barra. Percebam que são os mesmos operadores matemáticos. Vamos rodar o nosso programa novamente. E aqui ele está aguardando que dois valores sejam digitados. Eu vou digitar, então, 13.57 espaço 5.2. E aí, então, nós temos a soma, nós temos a subtração, a multiplicação e a divisão. Detalhe, prestem atenção na divisão. Não é possível, a matemática diz que é indefinido uma divisão por zero. Então, nós não estamos tratando isso aqui, nós estamos assumindo que a variável num2 nunca terá o valor zero. Ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Como trabalhar com números reais utilizando a linguagem C. Curta nosso vídeo aí, compartilhe nosso vídeo, ajude nosso canal a crescer. Um grande abraço então a todos e até a próxima dica.